Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Thiago Melo e junto do Pedro Neves vamos abordar um caso de um paciente com anemia, febre e confusão mental. Para isso, contamos com a supervisão do professor Ronaldo Gismondi. Primeiramente, vamos ao caso clínico. Uma mulher de 75 anos apresenta há 3 meses cansaço progressivo aos esforços e astenia. Há 3 semanas, iniciou o quadro de febre vespertina de 38 graus e meio e confusão mental. Na história pregressa, é tabagista com carga de 60 maços ano e hipertensa em uso de hidroclorotiazida e losartana. Ao exame, a paciente está acordada, anictérica, hipocorada 4 cruzes em 4 cruzes, sem edema ou turgência jugular. Não há lesões de pele nem artrite. Ausculta pulmonar normal, ritmo cardíaco regular, com B3 e sopro mesosistólico 2 cruzes em foco mitral. Abdômen flácido, traube ocupado, presença de baço palpável a 4 cm do rebordo costal, fígado não palpável, hepatimetria de 12 cm, frequência cardíaca de 110, pressão arterial de 140 por 60, frequência respiratória de 18 e oximetria de 98%. Exame neurológico sem sinais de irritação meningia, sem déficit motor focal, sem alteração de sensibilidade, reflexos, força ou tônus. Porém, está desorientada no tempo e espaço, com agitação no período noturno e sonolência diurna. A seguir, estão apresentados os exames laboratoriais solicitados no início e dentre os que estão fora dos valores de referência, temos a hemoglobina, de 6,5, o leucócito, de 3.000, o sódio, de 118 e a proteína C reativa, de 5. Vamos então montar a lista de problemas apresentada por essa paciente. Podemos interpretar o cansaço progressivo aos esforços mencionado pela paciente como uma dispneia. Além dela, temos febre, confusão mental e desorientação, esplenomegalia, pancitopenia, uma vez que temos a hemoglobina, os leucócitos e plaquetas em níveis inferiores à da normalidade, hiponatremia, sopro sistólico com B3 em foco mitral, tabagista e hipertensa. Vamos explorar mais esses sinais. Primeiro, falar da febre. Quando nos deparamos com um paciente com febre, a primeira coisa que devemos analisar é se ela é aguda ou crônica. Menos de 7 dias, ela é aguda. Indica possivelmente uma infecção viral ou bacteriana. E quando passa de 3 semanas, ela se torna crônica. Dentre os sítios mais comuns de infecção aguda e, consequentemente, febre aguda, podemos citar pulmão, rim, pele e sistema gastrointestinal. Já as causas crônicas podem ser de origem neoplásica, como leucemia, linfoma e carcinoma renal, colagenoses como lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite e esclerodermia, e infecções crônicas como tuberculose, endocardite, leishmaniose e abscesso. Assim, podemos reduzir nossas hipóteses às causas crônicas. Pela idade, causas neoplásicas e infecciosas crônicas são mais prováveis do que as colagenoses. Quando falamos de confusão mental, elas podem ser divididas tanto quanto origem focal ou sistêmica. Para identificar uma de origem focal, devemos procurar sinais e sintomas neurológicos localizados, que não parece ser o caso, já que o exame físico neurológico não há presença de irritação meningia, déficit motor focal, alteração da sensibilidade, reflexos, força ou tônus. Devemos então buscar causas de desorientação sistêmica, que podemos chamar grosseiramente de delírio. Esse possui critérios diagnósticos específicos, mas que possui uma vasta lista de possibilidades de causa. Como causas de confusão mental de origem focal, podemos citar a meningite, encefalite, o AVE e tumores. Já as causas sistêmicas, podemos citar as encefalopatias, distúrbios eletrolíticos, desidratação, medicamentos, infecção e hipertireoidismo. Como podemos ver nos exames complementares, essa paciente apresenta uma grave hiponatremia, que é a principal hipótese causal do delírio. Hiponatremias podem ser devido a uma doença específica que cursa com a hiponatremia, como o CIAD, ou pode ser causado inespecificamente por doenças crônicas.
Falando um pouco agora sobre hiponatremia, ela é uma alteração metabólica caracterizada pela baixa concentração de sódio no sangue em relação ao volume de água no organismo. Podemos classificá-la de várias formas. Dentre elas temos quanto à evolução, a gravidade, a tonicidade e a volemia. Quanto à evolução, podemos classificá-las quanto aguda, quando elas ocorrem em um período menor do que 48 horas, e crônicas, quando ocorrem em um período maior do que 48 horas. Já quanto à gravidade, elas podem ser divididas em leve, quando vai de 130 mEq por litro até 135. Normalmente esses indivíduos são assintomáticos. Podem ter também os casos moderados, que varia entre 125 mEq por litro a 129, em que o nosso paciente pode apresentar náuseas, cefaleia e confusão mental. E o nosso paciente também pode apresentar uma hiponatremia grave, onde vai ter menos do que 125 mEq por litro, onde ele pode apresentar convulsões e rebaixamento do nível de consciência. Quanto à tonicidade, a gente pode dividi-las em hipertônica ou hipotônica. Falando da hipertônica, temos como principal causa a hiperglicemia, e nesse caso devemos corrigir a glicemia. Já quando falamos de hipotônica, temos que lembrar dos tiazídicos, e nesse caso iremos suspender o medicamento e fazer reposição salina. E por fim, quanto à volemia. Começando pelos extremos, na hipovolemia ocorre a perda de sódio, tanto por causas renais, como diuréticos e uma nefropatia, ou por causas não renais, como vômito, diarreia, hemorragia e perda para o terceiro espaço. Já quando falamos de hipervolemia, estamos falando de estados edematosos, então uma cardiopatia, hepatopatia ou uma síndrome nefrótica. E quando falamos de euvolêmico, temos que lembrar da síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, doenças do sistema nervoso central, hipotireoidismo e uso crônico de tiazídicos e drogas. Vamos lembrar que a paciente faz uso da hidroclorotiazida, podendo ser uma das causas ou estar contribuindo para a hiponatremia. Portanto, esse medicamento deve ser suspenso. Dando destaque à anemia, outra grande síndrome apresentada pelo paciente pode ser identificada logo pelo exame físico quando temos mucosas hipocoradas e 4 cruzes de 4 cruzes. E essa informação é confirmada pelo hemograma, que está com uma hemoglobina baixa. Considera-se anemia quando a hemoglobina está abaixo de 11,5 gramas por decilitro em mulheres, lembrando que esse valor pode diferir de fonte para fonte. No entanto, quando está inferior a 7 gramas por decilitro, é preciso realizar a hemotransfusão com concentrado de hemácia, que é o caso da nossa paciente. Para cada bolsa de concentrado de hemácia, espera-se haver um aumento de 1 grama por decilitro na hemoglobina. A abordagem das anemias deve sempre começar pela análise dos reticulócitos, que vão separar as anemias hiperproliferativas, com reticulócitos aumentado, das hipoproliferativas, com reticulócito normal. Quando o reticulócito está aumentado, existem duas principais causas: a perda aguda de sangue e a hemólise. Pela história, não se trata de perda aguda de sangue como um trauma. A hemólise normalmente cursa com aumento das bilirrubinas associado a algum grau de icterícia, que não é visto no caso, mas vale ser solicitado posteriormente. Se tratando de uma anemia com reticulócitos normais, damos sequência analisando o tamanho das hemácias pelo VCM, volume corpuscular médio. A faixa de normalidade do VCM é de 80 a 100 fentolitros. Classificamos em anemia microcítica quando está abaixo de 80 fentolitros, sendo que as principais causas são anemia ferropriva, anemia de doença crônica, talassemias e anemia sideroblástica. Quando ela é normocítica, ou seja, o VCM está entre 80 e 100 fentolitros, as causas mais comuns são anemia de doença crônica, essa é mais comum se apresentar como normocítica, a ferropriva também pode se apresentar como normocítica, e temos também a aplasia de medula ou as mielodisplasias. Por fim, quando são macrocíticas, as principais causas é a anemia por deficiência de vitamina B12, B9 ou folato, que são as anemias megaloblásticas. Porém, essas normalmente estão com VCM bem aumentado, acima de 110 fentolitros. Outra causa são as mielodisplasias medicamentosas, por hipotireoidismo e a anemia de doenças hepáticas. É mais provável que a nossa paciente apresente uma anemia
hipoproliferativa com VCM normal. Assim, as principais hipóteses diagnósticas que podemos levantar são anemia de doença crônica, ferropriva, aplasia de medula e mielodisplasia. Essa última é a melhor das hipóteses, pois corrobora com a informação de leucopenia e trombocitopenia, que também são encontrados no hemograma, ou seja, uma pancitopenia que fala muito a favor de que se trata de uma falência da medula óssea. Assim, a hipótese de neoplasia hematológica fica mais forte, pois explica a febre e se encaixa no tipo de anemia. Podemos entender o cansaço e a astenia desse caso como dispneia pelo fato de ter havido uma progressão da gravidade dessa queixa. A fadiga, diferentemente da dispneia, normalmente se mantém inalterada no decorrer do caso. As causas de dispneia podem ser divididas entre pulmonares, cardíacas, neuromusculares e outras. Dentre as causas pulmonares, podemos citar as obstrutivas. A asma normalmente vem acompanhada de sintomas alérgicos e a dispneia acontece agudamente, enquanto na DPOC normalmente vai ter uma história de tabagismo e convive diariamente com essa dispneia. Normalmente não são progressivas ou aos esforços, e por isso não são prováveis para esse caso. As causas pleurais são menos prováveis também, por não haver um exame físico que aponte para a pleura, como a abolição do murmúrio vesicular ou um tipanismo. Dentre as causas inflamatórias, a pneumonia geralmente cursa com uma evolução mais rápida e intensa, com tosse e crepitação fina à ausculta pulmonar. A tuberculose não pode ser descartada, porém não é muito provável, uma vez que não há tosse ou emagrecimento, mas entra no diagnóstico diferencial pela associação com a febre há mais de 3 semanas e uma dispneia prolongada. Também é pouco provável que seja um TEP, uma vez que a evolução é crônica e não há história de que faça-nos pensar em uma estase venosa ou um estado de pró-coagulação, como longas viagens, cirurgia e uso de anticoncepcional. Das causas cardíacas, a mais provável é a endocardite, pelo sopro sistólico em foco mitral, associada à febre de origem indeterminada. Porém, não podemos deixar de lado a origem miocárdica hipertensiva, a insuficiência cardíaca, pois a progressão aos esforços é muito característica, além de ser muito prevalente, e o paciente já era previamente hipertensa e tem uma presença de B3 no exame físico. Além disso, a estenose mitral é uma possibilidade pelo sopro e pela idade da paciente, embora seja menos provável do que a endocardite. As causas neuromusculares não são tão prováveis, pois já falta de alterações neurológicas, principalmente alterações na força, na sensibilidade de membros, que são clássicas dessas doenças. As causas sistêmicas não podem ser afastadas, até porque a paciente está com uma anemia grave precisando de hemotransfusão. Provavelmente não se trata de uma causa restritiva, visto que não há um aumento do volume abdominal. Além disso, não parece ser ansiedade, por essa dispneia ser aguda, e no caso da nossa paciente ser uma dispneia um pouco mais crônica, e também não haver uma história que corrobore com essa hipótese. Quando falamos de esplenomegalia, há 4 grupos principais de causas da esplenomegalia: as causas congestivas, infiltrativas, reacionais e hematológica. Devemos procurar sinais de hipertensão porta no exame físico, pensando em uma causa congestiva. Podemos solicitar também um ultrassom para avaliar as possibilidades de origem infiltrativa ou reacional. A causa mais provável, no caso, é a hematológica, pela pancitopenia já discutida. Como principais hipóteses, nós temos a neoplasia hematológica como a mais provável hipótese para esse caso. Temos também a aplasia de medula, endocardite infecciosa subaguda, insuficiência mitral, tuberculose e insuficiência cardíaca. Como conduta terapêutica, devemos tratar essa hiponatremia que a paciente apresenta. Podemos fazer isso pela retirada do diurético tiazídico, além de uma reposição direta do sódio através do NaCl. Pode-se fazer também a hemotransfusão de um concentrado de hemácias, visando subir a hemoglobina dessa paciente. E não há necessidade de repor nenhum outro componente sanguíneo. Podemos prescrever ainda medicamentos SOS para agitação, como antipsicóticos, e não há necessidade de iniciar antibiótico empiricamente, pois não se trata de um quadro agudo e pode-se esperar o resultado de culturas. Então, para finalizar o nosso caso, os exames complementares para a posterior investigação dessa paciente seria coletar hemoculturas e urocultura, procalcitonina e continuar acompanhando os marcadores inflamatórios,
solicitar eco transtorácico pensando em endocardite e para avaliar a estenose mitral, solicitar tomografia de tórax e de abdômen para avaliar a presença de tumores ou linfonodomegalias internas pensando também em um possível linfoma. E após tudo isso, se não houver nenhuma resposta, realizar um mielograma. Essas foram as nossas referências. Agradeço pela atenção e até a próxima.